Lamento que o caso Marielle não se encerrou, mesmo que venha a acontecer a condenação dos acusados, dos indiciados, mesmo que o Ministério Público aceite denunciá-los à Justiça, mesmo que a Justiça os condene, nós não teríamos encerrado esse caso. Teremos conhecido as características dessa trama macabra, muito específica, mas não teremos alcançado a compreensão plena, o conhecimento mais amplo das razões pelas quais há um banho de sangue no estado do Rio de Janeiro e das articulações, das inter-relações entre decadência econômica, social, putrefação das instituições públicas, intervenções das milícias nos poderes constituídos e a criminalidade é essa que se manifesta dessa forma particularmente dramática. Esse é o esforço que eu quero compartilhar com vocês, uma reflexão um pouco mais ampla. Meu nome é Luiz Eduardo Soares e eu escrevi um artigo chamado Estruturas Elementares da Violência e do Neofascismo no Rio de Janeiro, que está sendo publicado pela revista Margem Esquerda, editado pela Boitempo, número 42 dessa revista. E eu compartilho com vocês algumas reflexões que estão ali desenvolvidas no artigo. Nós podemos começar lembrando o assassinato bárbaro de Marielle e de Anderson no dia 14 de março de 2018. E nós deveríamos também recordar o assassinato da juíza Patrícia Scioli, ocorrido no dia 12 de agosto de 2011. Os dois casos são terrivelmente reveladores de algo que se estende para além do que nós chamamos criminalidade, o uso ilegal da violência. A juíza Patrícia Scioli foi assassinada por policiais militares que ela afrontava no seu trabalho digno, honrado, honesto, ousado, corajoso, lá em São Gonçalo, desbaratando a milícia local e acusando, condenando policiais militares por execuções extrajudiciais, por brutalidade policial letal. Nós estamos falando de um fenômeno muito grave que não se restringia a São Gonçalo, é claro. Para vocês terem uma ideia, de 2002, melhor, de 2003 a 2022, houve 20.791 mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro, que corresponde a 1/4 de todos os homicídios perpetrados no estado nesse período. E desse conjunto enorme, escandaloso de crimes, menos de 10% chegaram a decisões judiciais com responsabilização dos culpados. O dado é chocante e indica não apenas a brutalidade policial letal contra negros e pobres, nisso que eu, e não apenas eu, chamamos, todos nós, todas nós, envolvidos na luta pelos direitos humanos, de genocídio da juventude negra, sobretudo nos territórios vulneráveis, e não só do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. E mostra a impunidade com que esse processo tem sido tratado, a omissão, a inércia e, nesse sentido, a autorização tácita dos órgãos, dos organismos, das instituições que deveriam zelar pelo cumprimento da Constituição. O Ministério Público não tem cumprido o seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial e a Justiça tem abençoado esse processo. Há, evidentemente, exceções, há contratendências,
a resistência interna por parte de profissionais comprometidos com a democracia, com a luta antirracista, com o fim das iniquidades, com o cumprimento das determinações constitucionais. Mas o que predomina é a cumplicidade, a inércia, a omissão dessas entidades. E Marielle, assassinada, como nós sabemos, a mando de milicianos por um matador de aluguel, por um assassino a soldo. Um assassino que atuava no estado do Rio há mais de 2 décadas, há pelo menos 2 décadas, reiteradamente, vendendo os seus serviços como matador, egresso da polícia, tendo atuado no BOPE, depois transitado para a Polícia Civil. Esse personagem se torna um articulador do que há de mais bárbaro, de mais violento, articulando-se, por vezes, a milícias, mas não necessariamente atuando junto à milícia. Serviu a bicheiros, a diferentes organizações criminosas, como segurança e como executor. O extraordinário é que foram 2 décadas em que ele era bastante conhecido e reconhecido por suas habilidades grotescas, mas permanecia impune. Isso não se dá sem cumplicidade formal, institucional, porque nós não estamos falando de indivíduos eventualmente envolvidos em negócios escusos, vendendo obstruções judiciais ou obstruções no processo de investigação. Nós estamos falando de redes que se renovam, que se ampliam, que se perpetuam e que tornam possível a trajetória de um personagem como esse. Ou como Adriano da Nóbrega, morto, assassinado na Bahia, no início do governo Bolsonaro, como queima de arquivo, ficou muito evidente. Adriano da Nóbrega, principal liderança do Escritório do Crime, uma organização criminosa que vendia seus serviços criminosos, formada por matadores de aluguel, matadores a soldo. Também Adriano é um outro sintoma da degradação institucional do Rio de Janeiro, porque para sua impunidade concorreram redes policiais e segmentos de outras instituições, evidentemente, e apoio político. Isso não se deu ao longo de todo esse tempo sem apoio político. Vamos nos lembrar que ambos os personagens citados, os piores, mais bárbaros matadores, assassinos do Rio de Janeiro, foram premiados, condecorados, reconhecidos, abrigados, acolhidos pela família Bolsonaro, defendidos por eles. Suas famílias trabalhando em gabinetes desses personagens políticos. E é claro que isso não se esgota em Bolsonaro, mas essa família se tornou, por motivos óbvios, importante, não só no contexto fluminense, para todo o país. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as ramificações políticas. Eu tenho dito que o caso Marielle não se encerrou, mesmo que venha a acontecer a condenação dos acusados, dos indiciados, mesmo que o Ministério Público aceite denunciá-los à Justiça, mesmo que a Justiça os condene, nós não teríamos encerrado esse caso. Teremos conhecido as características dessa trama macabra, muito específica, mas não teremos alcançado a compreensão plena, o conhecimento mais amplo das razões pelas quais há um banho de sangue no estado do Rio de Janeiro e das articulações, das inter-relações entre decadência econômica, social, putrefação das instituições públicas, intervenções das milícias nos poderes constituídos e a criminalidade, essa que se manifesta dessa forma particularmente dramática. Esse é o esforço que eu quero compartilhar com vocês, uma reflexão um pouco mais ampla. Nós não resolveremos a problemática da insegurança no estado do Rio de Janeiro
investindo apenas na qualificação da segurança pública, por meio de ajustes, mesmo por meio de reformas mais profundas e mais radicais. Isso não será suficiente, embora seja evidentemente necessário e importante, mas não será suficiente. A revolução de que nós precisamos, eu vou usar aqui o termo revolução de uma forma simplificada e muito estreita, muito limitada, mas essa revolução, entendida como transformação muito radical, muito profunda, tem de ser feita na política do Estado do Rio de Janeiro. E para isso nós precisamos, nós fluminenses, precisamos do Brasil, da sociedade brasileira. Não vai haver avanços se não houver uma articulação política bastante ampla, assim como se fez no plano nacional para evitar o abismo irreversível em que seríamos lançados no caso de uma vitória de Bolsonaro em 2022. Então, assim como o Brasil democrático se uniu em torno da imposição de limites ao avanço fascista no país, em defesa do Estado Democrático de Direito, nós precisaríamos de uma ampla coalizão pela salvação do Estado do Rio de Janeiro. Há aí elementos de continuidade, sem cujo entendimento não vamos avançar. E, desde logo, eu gostaria de deixar claro para vocês que o que eu vou lhes dizer não está marcado por nenhum impulso moralista, udenista. Quando eu falar de degradação, de corrupção, eu não estou me referindo à transgressão a limites legais. Eu estou me referindo a um processo muito mais profundo, de natureza, sobretudo, política. Porque, como eu vou buscar descrever para vocês, os amálgamas que nós vimos se formarem no Rio de Janeiro entre política, polícia corrupta e brutal, porque não há polícia corrupta que não seja brutal e polícia brutal que não seja corrupta. Não nos iludamos quanto a isso. Então, esses amálgamas que conformam nichos, compondo, articulando política, polícia, participando daí também, é claro, personagens de outras instituições da justiça criminal. E, além disso, interesses econômicos os mais diversos, sobretudo no nível local, esses amálgamas se manifestam, ou realizam seus interesses por meio de tiranias locais, de despotismos locais, fundados na ameaça, na chantagem e no recurso à força. Basicamente, são modelos micropolíticos armados que se impõem sobre territórios e comunidades, inviabilizando a organização popular livre, a manifestação livre, a participação cidadã, inviabilizando, portanto, o próprio exercício da política democrática, a própria realização, digamos, da democracia, mesmo em seus sentidos mais elementares. Impossível falar de voto livre, livre manifestação da opinião, livre trânsito e livre mobilidade, organização livre, quando os territórios são divididos numa geopolítica criminosa e quando a força das armas impede campanhas, reuniões e ameaçam eleitores até o momento decisivo do próprio voto. Nós estamos falando de despotismos locais, de tiranias locais contrárias à própria realização da democracia. O problema é político, fundamentalmente, e essas promiscuidades às quais vão me referir, elas acabam degradando a própria democracia. Portanto, não se trata de um udenismo intempestivo, que evocaria, inclusive, a lembrança tão triste, assombrosa, assustadora da Lava Jato, que ajudou a fortalecer o fascismo no Brasil e nos levou à beira do abismo. Então, vamos nos lembrar aqui, para que essa história seja sintetizada de uma maneira minimamente compreensível,
vamos nos recordar do processo de transição política. No Rio de Janeiro, alguns estudos e pesquisas começaram a proliferar naquele período da transição, nos anos 80, investindo muitas energias intelectuais sobre os processos de articulação da democracia emergente, essa retomada da vitalidade democrática e cidadã. Estudos sobre associativismo, que veio com muita força no final da ditadura, no prenúncio do novo momento, cuja origem coincide com a promulgação da Carta Constitucional em 1988. Muitos estudos, de certa maneira, compartilhando o otimismo da sociedade politizada, mostravam como, de forma capilar, agentes locais iam se articulando com políticos fisiológicos, políticos oportunistas, partícipes das velhas tramas populistas, mas isso fazendo parte de uma mutação, de uma transição. Nós sabemos que a ditadura passou um trator no Rio de Janeiro, no Brasil todo, houve uma espécie de terraplanagem e nós herdamos um deserto, um solo estéril. As grandes lideranças nacionais, inclusive, que atuavam no Rio de Janeiro, foram caçadas, foram expulsas do país, impedidas de atuar. E, durante esse tempo, um baixo clero ocupou esse lugar, e naquele jogo Arena-MDB, que era um jogo autorizado pela ditadura, o Rio de Janeiro se tornou o único estado dirigido, governado pelo antigo MDB. Só que um MDB permeável às vontades da ditadura, inteiramente cooptado pela ditadura. E os personagens locais, esse baixo clero político, atuava nesse sistema bem tradicional de clientela. Mas isso pode ser definido como uma espécie assim, de estágio primitivo preliminar no desenvolvimento da consciência popular, da organização, e com o advento da democracia, esse velho clientelismo poderia ser absorvido, metabolizado pelos novos atores e pela força popular que encaminharia o avanço da cidadania. Nós poderíamos pensar assim, de uma forma evolucionista, apostando no processo democrático. No entanto, o que havia nessa geleia geral do chaguismo no Rio de Janeiro, desse governo do MDB patrocinado pela ditadura, o que havia aqui eram ligações com o jogo do bicho, com esses poderes locais que provinham muitas vezes da autonomização ilegal e inconstitucional das polícias, inconstitucional mesmo durante a ditadura. Eu estou me referindo aos esquadrões da morte, às escuderies, que são esses agrupamentos policiais que se afastam da instituição com beneplácito e a autorização institucional, evidentemente, mas se afastam da estrutura de hierarquia e disciplina na PM, na Polícia Civil, para a atuação extralegal, executando a soldo, prenunciando esses personagens que nós conheceremos mais contemporaneamente. Então, o que havia eram aglomerados locais, combinando bicheiros, protagonistas do velho crime organizado, já nos anos 60, com esquadrões da morte, aqueles policiais que se desvinculavam da estrutura policial provisoriamente para a execução desses crimes, e depois retornavam, estavam simultaneamente em ambos os lados, e a ditadura cooptou esses setores, inclusive empregou a força de trabalho policial nos porões da ditadura para a prática das torturas, e houve, portanto, apesar de aqui e ali atritos, conflitos, houve basicamente essa sobreposição de interesses e a grande cooptação que a ditadura exerceu sobre esses potentados criminosos locais. E esses potentados criminosos locais operavam também com as suas redes micropolíticas, jogando o jogo da clientela, do velho clientelismo. Quando a democracia voltou a ser implantada, nem por isso nós tivemos transição efetivamente
na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo. Tudo isso não parecia nada com a capital e o que os jogos políticos maiores da capital, Rio de Janeiro, indicavam. No entanto, o que nós vimos a partir daí foi a colonização progressiva da capital pela Baixada, a importação na capital do modelo de negócio e de realização política despótica que se dava, que se havia gestado e que se havia consolidado na Baixada Fluminense. E esses estudos aos quais eu me referia, sobre associativismo e sobre essa política populista no novo momento, esses estudos procuravam evitar o elitismo com o qual muitas vezes nós olhamos com soberba, com uma crítica puramente moralista, inclusive muitas vezes, a prática cotidiana da política real substantiva nas áreas mais pobres, porque, evidentemente, é legítimo postular a bica d'água, demandar asfaltamento da rua, condições infraestruturais mínimas de saneamento, saúde, educação, etc., etc. Então, as pequenas conquistas para a rua, as pequenas conquistas para a vida cotidiana, conquistas materiais as mais comezinhas, elas são significativas, são importantes para quem vive todas essas carências e dificuldades. E, portanto, imaginar que a troca do voto pela pequena conquista é uma espécie de venda de consciência, de grande alienação, acaba sendo uma visão, de fato, elitista, quem sabe, em muitos casos, trazendo consigo outros aspectos de preconceitos mais amplos, inclusive. Por isso, esses esforços dos e das pesquisadoras no Rio de Janeiro foram esforços muito importantes, nos mostrando que nessas relações entre os mediadores e as supostas clientelas se dava não apenas o velho jogo do populismo para, de alguma forma, domesticar as massas, mas se dava a construção mesmo, a afirmação de interesses, de estratégias de sobrevivência e a construção de algum exercício cidadão que poderia ser um ensaio geral para uma democratização mais ampla, mais crítica, etc. Ocorre que, a partir de um certo momento, quando começou a ficar claro que esses modelos não avançavam para a democracia, mas, sobretudo, essas mediações locais eram capturadas por interesses locais, dos quais participavam e nos quais se fundiam política local, interesses econômicos dos empreendedores do capitalismo local, digamos assim, com nexos mais amplos, e segmentos que mobilizavam força, segmentos egressos ou que permaneciam nas polícias, e quando isso assumia claramente feições criminais, porque fundadas na chantagem armada, das ameaças, e em práticas absolutamente extralegais de controle da ordem pública ali, circunscrita nesses enclaves comunitários, quando isso começou a ficar claro, curiosamente, houve uma espécie assim, de partição, né? Um tratado de Tordesilhas epistemológico, acadêmico, metodológico, separando tudo que envolvia sangue, derramamento de sangue, força, violência, dos processos que poderiam continuar sendo definidos como de articulações de interesses políticos, estratégias políticas para fortalecimento de partidos e para a promoção de candidaturas, de itinerários eleitorais muito específicos. É interessante o que aconteceu. O que envolve sangue, violência, brutalidade passa a ser agora objeto de estudiosos, pesquisadores de segurança pública, os interessados em justiça criminal. Isso não tem a ver com ciência política, que se debruça, afinal de contas, sobre processos políticos que são fundamentalmente institucionais ou institucionalizados. Nós sabemos que não é assim, eu estou simplificando. Mas isso não fez bem nem à academia, nem ao processo intelectivo, reflexivo, crítico, mais amplo, do qual e para o qual concorre toda a sociedade. E isso não foi interessante, inclusive, politicamente.
porque isso acabou nos fazendo perder de vista que o processo é um só, marcado pela continuidade. Não houve solução de continuidade na transição da ditadura para a democracia, no que diz respeito à urdidura, ao engendramento dessas articulações. Claro que houve aqui ali impactos e mudanças, mas, fundamentalmente, esses conglomerados que se manifestaram de modo grotesco na Baixada Fluminense acabaram se tornando um modelo de negócios mais generalizado, com modulações. E o que nós tivemos na Baixada Fluminense, estudada tão profundamente e com tanta coragem, tanta lucidez pelo meu colega José Cláudio Souza, que é um precursor nos estudos dessa matéria, que nos ajuda muito a compreender esse processo, sobretudo quando nós articulamos os seus estudos aos estudos sobre o processo político mais abrangente. O que nós, então, observamos é que o bicheiro associado ao torturador da ditadura, que era policial, volta a ser policial, e que agora é seu segurança, e que depois o substituirá, tornando-se protagonista do bicho. Bicho como crime organizado no sentido mais amplo. Esses que filtram candidatos para as prefeituras locais e para a vereança, impedindo a participação de alguns. Esses que acabam fazendo com que, de 2015 a 2020, tenha havido um assassinato político, estou me referindo ainda à Baixada Fluminense, a cada 50 dias. Esses que recorrem à força e que envolvem segmentos policiais para impedir a livre manifestação, a emergência de novas lideranças políticas, para impedir a associação popular livre. Esses que, quando surpreendidos pela vitória de algum candidato à prefeitura independente, se movem para chantageá-lo, ameaçá-lo, e, por meio da vereança, de maiorias eventuais, constranger, criar situações que conduzam a possíveis impeachments, desestabilizando o governo, articulando-se, inclusive, a Tribunal de Contas, para ampliar as margens da chantagem, só haverá obra pública em tais e quais condições. E os empreendimentos locais de lixo, transporte, saúde, várias outras áreas que requerem a articulação entre o interesse econômico do capitalismo local e a instância política, quando, enfim, esses blocos, então, se reúnem e atuam em conjunto, se conseguem torpedear quaisquer tentativas de oxigenação desse universo. Então, nós temos aí um universo que é despótico, que é tirânico, mafioso, fundado na força e que, portanto, contradiz todas as pré-condições daquilo que nós podemos chamar de Estado Democrático de Direito. Isso que provém desse Rio de Janeiro mais remoto, mais fundo, carregando consigo as iniquidades, o racismo, o patriarcalismo, a exploração de classe em nível tão profundo. Isso tudo nos conduz ao panorama contemporâneo das milícias. É um panorama político em que os policiais e segmentos do Estado não são apenas cúmplices por omissão e inércia, mas por assumirem protagonismo nessas modalidades políticas tirânicas que têm anulado a democracia no Estado do Rio de Janeiro. E vejam, então, para concluir, nós estamos falando de um país, de uma história que eu ousaria abrir, para contextualizar, abrir o panorama no tempo e no espaço, para contextualizar todo esse quadro. Nós estamos falando de uma sociedade marcada pelo desenvolvimento de um capitalismo autoritário, aquilo que muitos chamam de via prussiana, modernização conservadora, tudo isso marcado pela revolução passiva. São conceitos usados nas ciências sociais, mas que significam basicamente o seguinte: aqui, no nosso país, os elementos coercitivos do capitalismo não se reduziram à própria maquinaria econômica
as próprias relações de produção e as próprias características intrínsecas à economia, ao mundo do trabalho e da exploração do trabalho. Porque, evidentemente, o capitalismo envolve um nível violento de coerção, mas, em tese, a coerção é assimilada, incorporada pelas próprias relações econômicas de produção. Basicamente, isso se manifesta na ameaça que o desemprego representa, que a fome representa, que a miséria, que a superexploração representam. Qualquer resistência encontra como limite o horizonte da miséria, do desamparo, do desemprego, da falta completa de perspectiva. Então, se não houver organização da classe trabalhadora, uma consciência orientada politicamente, os trabalhadores estão entregues à própria reprodução do sistema, porque essa coerção é intrínseca à natureza mesma do sistema ou de uma produção capitalista. E há a coerção externa, aquela que, em tese, se concentra nos aparelhos ideológicos, nos aparelhos de coerção, as polícias, a justiça criminal, nos elementos, nas plataformas que difundem perspectivas ideológicas, né, favoráveis e justificadoras da própria natureza do capitalismo explorador, etc. Essa é a tese geral, é um modelo geral de compreensão que, evidentemente, funciona em linhas gerais. No entanto, com as mudanças do capitalismo, com as alterações do que nós conhecemos da história brasileira, o que há, e isso está muito evidenciado não só na escravidão, mas da forma de distribuição ou de veto à distribuição da terra, está muito claramente presente no fato de que, no Brasil, isso não foi suficiente. A coerção intrínseca à própria economia exigiu sempre, além dos aparatos coercitivos conhecidos, exigiu a intervenção mais direta jurídico-política, amparada na força e na mobilização da força, impondo aquilo que o professor Otávio Velho, na sua obra clássica Capitalismo Autoritário no Brasil, chama de imobilização da força de trabalho. Não apenas ele, há toda uma tradição de estudos, mas ele a aplica ao caso brasileiro. Essa é a nossa história, a imobilização da força de trabalho. Se os trabalhadores do campo tivessem possibilidade de migrar, de avançar Brasil adentro, haveria riscos sempre de perpetração de genocídio contra as sociedades originárias, mas certamente a massa trabalhadora camponesa explorada não seria refém das vontades dos latifundiários, dos proprietários rurais. As Seis Marias, a nossa forma mesmo de composição econômico-política, demonstra que aqui a economia foi calcada ou suportada, amparada por determinações extraeconômicas, jurídico-políticas, amparadas, evidentemente, na força, impedindo a circulação da força de trabalho para a criação de novos espaços e exercício de liberdade, de reinvenção comunitária, etc. Essa é a marca da história brasileira. A modernização conservadora, o capitalismo selvagem amparado nessa intervenção autoritária, na imobilização de força de trabalho. E isso é muito evidente no quadro fluminense. Nós não temos aqui uma regulação da sociedade por meios econômicos e a coerção do capitalismo está longe de ter sido suficiente. A máquina econômica se desmonta na proliferação de experiências de informalidade, aquilo que Marx chamava lumpesinato passa a caracterizar percursos humanos sociais diversos. Nós temos uma difusão de realidades que não são mais articuladas pelo próprio capitalismo, e o que se dá é essa força extraordinária das tiranias locais, capturando o sobretrabalho
das massas trabalhadoras por meio dos seus despotismos locais. E verifique o seguinte, realmente para concluir, por que Bolsonaro e o bolsonarismo se convertem numa espécie de, digamos, de superestrutura natural desse capitalismo voraz, selvagem? Por que o bolsonarismo se encaixa, oferecendo uma espécie de ideologia bastante adequada a esse universo? Por que prospera aí com tanta força o bolsonarismo? Porque nós somos o ninho da serpente, afinal de contas, nós, Estado do Rio de Janeiro, nós marcados por por esse arquipélago de micropoderes e de poderes locais que se contrapõem, se chocam, mas também proliferam, se desdobram. Tiranias que articulam instituições políticas, policiais, jurídico-políticas, desse modo tão peculiar. Porque, vejam, começa a surgir no Brasil, desde os anos 90, um movimento religioso muito importante, e hoje nós o compreendemos e o reconhecemos como esse avanço do universo evangélico, particularmente neopentecostal. Mas qual é a característica sociológica, sem falar dos universos simbólicos, afetivos, valorativos que isso tudo envolve, sem falar no sentido, inclusive, de adequado às clientelas, às necessidades e carências que são atendidas pelas agregações promovidas por essas igrejas populares. O que caracteriza sociologicamente esse quadro, a meu juízo, é o processo, é a dinâmica centrípeta da eclosão do neopentecostalismo. Centrípeta porque se afasta essa dinâmica dos centros, multiplica realidades, constitui novas experiências, sem centro, sem eixo, porque a marca dessa religiosidade é essa dispersão, não há a unidade tradicional católica, a vertebração institucional. Essas igrejas são abertas com muita autonomia, com muita independência e proliferam, e elas poderiam colocar em tela justa e perturbar esses esquemas de poderes locais de uma maneira muito profunda, porque a sua própria dinâmica centrípeta, de alguma forma, abalaria os fechamentos, os enclausuramentos produzidos por esse autoritarismo do conglomerado político, econômico, policial que caracteriza o milicianato no Rio de Janeiro. E, nesse sentido, o bolsonarismo acaba funcionando como uma síntese funcional, na medida em que, a despeito da dispersão e da dinâmica centrípeta, há um movimento, um contramovimento centrífugo, ideológico, valorativo e político, remetendo essas forças que se distribuem e que se multiplicam, remetendo-as todas a um eixo ideológico político comum, o bolsonarismo, para não falar dos aspectos culturais, valorativos que estão aí envolvidos. Claro, eu já escrevi muito sobre isso e tantos colegas escreveram sobre isso, nós estamos atentos a essas outras dimensões, mas não creio que tenha havido ainda atenção suficiente para esse outro nível da análise. O bolsonarismo resolve, de alguma maneira, pelo menos provisoriamente, as tensões potenciais que a fé criativa, plural, descentralizadora, popular, que essa fé pudesse gerar os riscos que essa modalidade de experiência religiosa e social na base poderia representar. Risco para as modalidades despóticas de poderes que enclausuram, impedem mobilidade e que apontam para o centro, embora esse centro seja sempre um centro sob risco, um centro parcial, provisório, um centro que se desloca. Por isso, me parece que, na sua história, nas suas condições estruturais,
nas formas pelas quais o Rio tem se desenvolvido ou evoluído, nesse contexto mais amplo, levando-se em conta a história do capitalismo brasileiro, que nós podemos, talvez, começar a situar o bolsonarismo não como uma espécie de excrescência episódica. Claro, nós sabemos que ele tem vinculações com a história do Brasil, do integralismo. O fascismo brasileiro não é um raio no céu azul, mas nós talvez possamos radicá-lo no Rio de Janeiro de uma maneira mais precisa por meio dessa aproximação que eu sugeri. Muito obrigado pela atenção de vocês.